Olá, quinto ano, tudo bem? Hoje nós vamos fazer a correção, gente, de frações equivalentes que vocês fizeram no livro integrado de vocês, tá bom? Então, hoje nossa aula vai ser aula de correção, tá? Da nossa aula de quarto, da aula que vocês fizeram de segunda-feira, dos exercícios de segunda-feira, tá bom? Então, vamos abrir o livro de vocês, o livro integrado, tá? A partir da página 10, para que a gente possa fazer a nossa correção, tá bom? Essas atividades são daquela sessão lápis na mão que nós já tínhamos iniciado, tá? Essas atividades se iniciaram na página 7, nós fizemos através do vídeo de segunda-feira, tudo bem? E aqui a gente vai dar prosseguimento a partir do número 5, que está presente na página 10, tá? Marcelo representou as frações 1/4 e 2/8 com as seguintes figuras. Então, percebam que nós temos aqui um inteiro e nós temos aqui também um inteiro. O que a gente percebe nesses inteiros de diferente? O que a gente pode perceber é que este inteiro e este têm tamanhos diferentes. Vejam a extensão do retângulo. Então, este retângulo é menor do que este retângulo, certo? Essa representação mostra frações equivalentes? Explique sua resposta. O que causa um pouco de confusão aqui? Estas frações em si, as frações são equivalentes. Lembra como é que a gente descobre fração equivalente? Basta multiplicar pelo mesmo número. Então, se eu multiplicar 1 vezes 2, eu vou ter 2. Se eu multiplicar 4 vezes 2, eu vou achar o 8. Porém, ele está perguntando para a gente sobre essa representação. Então, essa representação aqui de dois inteiros de tamanhos diferentes pode representar essas frações equivalentes? Não, tá? Para que a gente possa representar frações equivalentes através de figuras, nós precisamos que o mesmo inteiro de mesmo tamanho seja dividido. E aqui isso não acontece, nós temos inteiros de tamanhos diferentes, portanto, não, porque os inteiros considerados são diferentes. Então, este inteiro é diferente deste inteiro. Se os inteiros não forem iguais, isso é uma regra, tá, gente? Se os inteiros não forem iguais, se eles não tiverem exatamente a mesma medida, não podemos achar equivalência entre as frações, tá bom? Isso vale para qualquer comparação de frações, se a gente for representar através, né, de representações de figuras, elas precisam ter a mesma medida, tá bom? Essa número 6, ela parece confusa, mas ela não é. Ela é bem simples de fazer, tá? As tiras a seguir são todas iguais. Então, a gente percebe que aqui, ó, nós temos inteiros iguais. Perceberam? De mesmo tamanho, mesma largura, tá? A primeira delas representa um inteiro. Então, nós temos aqui um inteiro porque ele não tem nenhum tipo de divisão, certo? Escreva a fração que representa cada parte das outras tiras. O que ele está pedindo para a gente? Ele está pedindo que a gente escreva a fração em cada parte aqui, ó. Aqui temos cada um aqui uma parte, não é isso? Então, aqui, nesse segundo inteiro, o nosso inteiro foi dividido em quantas partes iguais? Foi dividido em duas partes iguais. Então, eu tenho uma parte e outra parte. Cada parte desta aqui terá representação de qual fração? Quando a gente vai representar a fração, o que a gente leva em consideração? Primeiramente, em quantas partes aquele inteiro foi dividido. Então, este inteiro foi dividido em duas partes. Então, o número 2 vai ser o meu denominador. E, como eu estou representando uma parte do meu denominador, a minha fração vai ficar a fração de 1/2, certo? Aqui, o número considerado, porque nós estamos falando de uma parte, e aqui embaixo o denominador, representando a quantidade que meu inteiro foi dividido, certo? Então, a outra parte também será representada por 1/2, tá bom? Então, aqui também nós vamos ter a representação de 1/2. Aqui nós temos o mesmo inteiro, só que dividido agora em 4 partes iguais. Então, 4 partes iguais, o meu denominador vai ser representado pelo número 4. E como a gente está representando cada parte separadamente, a nossa fração vai ficar de 1/4. Então, eu coloco 1/4 aqui,
1 quarto aqui, 1 quarto aqui e 1 quarto aqui, tá? E aqui sim, nós vamos fazer aqui embaixo também. Aqui nós temos o inteiro, que foi dividido em 8 partes iguais. Então, cada partezinha dessa aqui vai representar a fração de 1 oitavo. Novamente, por que 1 oitavo? Nós estamos representando uma parte, então 1 como numerador, e o 8 é a quantidade em que este inteiro foi dividido. Então, nossa fração é 1 oitavo. Então, aqui nós temos 1 oitavo, aqui. E aqui nós temos o nosso inteiro dividido em 16 partes iguais. Vamos fazer a mesma coisa. Se estamos considerando por partes, nós vamos representar aqui a fração de 1/16 avos, tá bom? Então, a gente vai preencher com 1/16 avos cada parte deste inteiro, tá? Da divisão deste inteiro, tá bom? Como eu disse, parece complicado, mas não é, certo? Agora, aqui nessa questão, observe as tiras com atenção e escreva o que se pede. Letra A, 3 frações equivalentes a 1/2. Para a gente achar frações equivalentes, lembram, né, quando a gente fez aquela, né, na aula passada, que basta a gente multiplicar ou dividir. Claro que, quando você tem uma fração que você não pode mais dividi-la, você apenas tem a opção de fazer a multiplicação, certo? Então, 3 frações equivalentes a 1/2, basta vocês multiplicarem o numerador e o denominador pelo mesmo número, tá? Então, aqui nós temos 2 quartos, 4 oitavos e 8/16 avos. Isso aqui é a sequência justamente da multiplicação por 2. Então, 1 vezes 2 dá 2, 2 vezes 2 dá 4. Aí eu posso continuar multiplicando daqui, ó. 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16. Então, nós fomos achando as frações equivalentes, certo? Agora, na letra B, ele pede 2 frações equivalentes a 1 quarto, tá? Basta, novamente, nós multiplicarmos essa fração aqui pelo mesmo número, tanto o numerador quanto o denominador. Nesse caso aqui, também foi uma multiplicação feita por 2, tá? Vocês não têm que colocar necessariamente estas frações aqui, tá bom? Vocês podem colocar outras frações a partir de outras multiplicações que vocês façam. Lembrem que multiplicar pode ser por qualquer número, tá? Só não funciona isso, essa regrinha só não vale para divisão, mas para multiplicação pode ser por qualquer número, desde que você faça a multiplicação pelo mesmo número, multiplicando o numerador e o denominador. Então, aqui também foi multiplicação por 2 novamente, 1 quarto. Então, 1 vezes 2 deu 2, 4 vezes 2 deu 8. E aqui foi multiplicado por 2 novamente, onde nós achamos a fração 4/16 avos. Na letra C, uma fração equivalente a 3 quartos, só que agora ele coloca uma regra para a gente com denominador 8. Para que eu tenha o denominador 8, eu vou ter que levar em consideração o quê? Que número que dividido por 8 tem resultado 4, para que eu tenha meu denominador 8. 8 dividido por 2 dá 4, então significa que esse 4 foi multiplicado por 2, certo? Então, se o meu denominador tem que ser 8, o meu numerador também tem que ser multiplicado por 2, e 3 vezes 2 é 6. Portanto, eu vou ter a fração de 6 oitavos, tá? E por último, uma fração equivalente a 5 oitavos. Eu posso multiplicar 5 oitavos por qualquer número, tá, gente? Qualquer número. Lembre-se que multiplicação é infinita, então eu posso multiplicar por qualquer número, tá bom? Então, 5 oitavos a gente pode multiplicar por qualquer número. Aqui, para simplificar, foi multiplicado por 2. Então, 5 vezes 2, 10. E 8 vezes 2, 16, tá bom? Agora, aqui na página 11, tá bom? Número 7, que número deve ser colocado no lugar de, a gente chama esse símbolo de alfa, tá? Mas de triângulo, a gente pode chamar ele assim também, tá bom? Para que as frações sejam equivalentes, aqui nós já temos o processo que foi feito, a gente está vendo qual número foi multiplicado e qual número aqui foi dividido, tá? A gente só precisa descobrir agora o valor
que este símbolo está representando. Então, aqui na letra A, 2/5, a gente está achando, né, procurando uma fração equivalente. Nós vimos que o denominador é 10 porque foi multiplicado por 2, então 5 vezes 2 dá 10. 2 vezes 2 dá resultado 4, então a gente vai achar a fração 4/10, portanto, este símbolo vai ter resultado 4. Tá? Essa questão é bem simples. Aqui na letra B, nós temos uma divisão, tá? 10 dividido por 5 e 15 dividido por 5. 15 dividido por 5 já me deu aqui o nosso denominador. Agora, 10 dividido por 5 é igual a 2, então a gente descobriu o valor deste símbolo aqui, tá? Letra C, nós temos o 8 vezes 3, que deu 24. Se aqui foi multiplicado por 3, aqui também tem que ser multiplicado por 3. E 3 vezes 3 é igual a 9. Então, também descobrimos o valor do símbolo aqui. E na letra D, 18 dividido por 9 dá 2. 27 dividido por 9 vai dar 3. Então, aqui nós achamos os valores, tá? Que corresponde cada símbolo em cada fração aqui, tá bom? Na número 8, escreva o que foi feito em cada item a seguir para obter as frações equivalentes. Então, ele quer saber qual foi o processo, se foi um processo de divisão ou um processo de multiplicação e por quanto, tá? Então, vamos lá. 2/7, nós achamos a fração equivalente 6/21. Para a gente achar essa fração equivalente, o que aconteceu aqui? Que número que multiplicado por 2 dá 6? 2 vezes 3, certo? Se o 2 foi multiplicado por 3, o 7 também foi multiplicado por 3. Então, 7 vezes 3 é igual a 21. E aqui ele quer que a gente justifique. Então, nossa primeira justificativa é que multiplicou-se o numerador e o denominador por 3. Tá? E aqui a gente está justificando o que foi feito para achar a fração equivalente. Aqui na letra B, nós vamos perceber que nós temos uma fração que diminuiu, tá? Aqui a equivalência dela é uma fração menor. Então, significa que ela não foi multiplicada, e sim dividida. Agora, resta a gente saber por quanto. Então, 15, se a gente achar o número 5, nós tivemos que dividir por quanto? Tivemos que dividir por 3. Portanto, 15 dividido por 3 é igual a 5. 12 dividido por 3 vai ser 4. Então, aqui a justificativa é que dividiu-se o numerador e o denominador por 3. Na letra C, nós temos 8/11 e aqui 72/99. Para que eu consiga esse resultado, nós vamos ter que ver por qual número que 72 divide, que eu tenho o resultado 8, que é o mesmo número que 99, quando é dividido, dá 11, né? E aqui nós vamos ver que é 8 vezes 9. Então, portanto, houve a multiplicação do numerador e o denominador por 9. E por último, na letra D, 20/30 é igual a 4/6. Então, percebam novamente que aqui não tem como ter sido multiplicação porque a minha fração é menor, tá? Então, ela foi dividida. E por quanto? Que número que dividido por 20 dá 4? O número 5, certo? Então, 20/30 é igual a 4/6. Aqui aconteceu a divisão do numerador e o denominador por 5. Agora, número 9, escreva uma fração equivalente a cada uma das frações dadas e que tenha denominador igual a 12. Então, aqui ele estabeleceu uma regra de que o denominador seja 12. Então, a gente vai ter que descobrir que número aqui embaixo foi multiplicado por este denominador para que eu consiga achar o denominador 12 aqui, tá? Na letra A, quando há essa multiplicação, a gente acha o 12 multiplicando 4 vezes 3. Portanto, se eu multiplico 4 vezes 3 aqui, eu também multiplico o numerador por 3. Então, 3 vezes 3 é igual a 9, 4 vezes 3 é igual a 12, tá bom? Na letra B, a mesma coisa. Se eu tenho que ter o denominador igual a 12, eu tenho que descobrir que número que multiplicou com 3 para ter resultado 12, que a gente sabe que é o 4. Então, 3 vezes 4 é igual a 12. O 2 vezes o 4 vai dar 8. Na letra C, nós temos 1/6
para eu achar 12 como denominador, bastou eu multiplicar por 2. Então, 1 vezes 2 dá 2, e 6 vezes 2 é igual a 12. E na letra D, 1,5 para eu achar 12 novamente. 2 multiplicado por 6 dá 12, então eu sei que vai ser o 6. E 1 vezes 6 é igual a 6. Então, nós achamos as nossas frações com denominador igual a 12, certo? Na número 10, escreva uma fração equivalente a cada uma das frações dadas e que tenha numerador igual a 12. Então, percebam que aqui modificou, né? Aqui a gente achou o denominador 12, aqui ele quer que vocês coloquem com o numerador 12. Então, os números que nós vamos ficar atentos são os números que estão aqui, que são os numeradores. Descobrir qual é o número que multiplicado por este número vai ter resultado 12. Tá? Achando esse número, nós também multiplicamos o de baixo e encontramos a nossa fração, tá bom? Então, na letra A, 3 multiplicado por qual número eu vou conseguir o numerador 12 como equivalente? Vai ser 3 vezes 4, né? Então, 3 vezes 4 vai dar 12, 4 vezes 4, 16. Então, aqui a gente achou a nossa fração 12, 16 avos. Na letra B, para que eu ache 12 aqui, eu vou ter que multiplicar o 2 por 6. Portanto, multiplico também o 3 por 6 para achar a fração 12, 18 avos. Na letra C, 1/6, a mesma coisa. Para eu achar aqui 12, eu tenho que multiplicar por 12. E 6 vezes 12 é igual a 72. E na letra D, 1 também novamente. Então, para que eu consiga o 12 como numerador, eu tenho que multiplicar 1 por 12. 1 vezes 12, 12. 2 vezes 12 é igual a 24. Agora, na página 12, tá? Escreva uma fração equivalente mais simples do que uma das frações a seguir, quando for possível. Para achar a fração mais simples, gente, basta que eu divida aquela fração. Tá? Eu vou dividindo. Agora, simplificação de fração, eu não multiplico, eu divido. Então, aqui já está a gente está aprendendo outra propriedade das frações, tá bom? Então, aqui, ó, divida o numerador e o denominador por um mesmo número, tá? Nós temos que descobrir aqui qual número divide os dois números, tá? Na mesma regra da multiplicação, que eu multiplico o mesmo número pelo numerador e pelo denominador, aqui eu preciso dividir pelo mesmo número também, tá bom? Então, aqui, ó, nós temos aqui, né, as frações aqui eu já coloquei para vocês. Então, eu vou fazendo a divisão. Como é que funciona? 8 e 24. Para eu achar essa fração aqui, eu dividi por quanto? Dividi por 2, tá? Então, 8 dividido por 2 deu 4, 24 dividido por 2 dá 12. Mas aqui eu ainda consigo dividir, certo? 4 e 12 dividem por 2 novamente. Não dividem? Então, eu faço 4 dividido por 2, que dá 2, e 12 dividido por 2, que dá 6. Dá para eu dividir ainda? Dá para eu dividir, porque 2 e 6 também ainda conseguem dividir pelo mesmo número, que é o número 2. Tá? Lembre-se que todo número consegue dividir por ele mesmo, tá bom? Então, 2/6 eu vou dividir por 2 e vou chegar na fração de 1/3. Agora, a fração de 1/3, tem algum número que eu consiga dividir? Eu não tenho mais um número que divida os dois, a não ser o número 1. Mas dividir esta fração por 1, o resultado vai ser ela mesma, tá bom? Então, não, no caso aqui, 1/3, eu cheguei na minha fração irredutível, tá bom? Eu não tenho como diminuir mais essa sequência de frações. E esse processo de diminuindo valores das frações se chama simplificação, tá? Que vocês vão aprender logo aqui embaixo. Isso é simplificar uma fração, tá? Torná-la mais simples. Na letra B aqui é a mesma coisa, 6 12avos, nós vamos fazendo a divisão. 6 dividido por 2 deu 3, 12 dividido por 2 deu 6. Aí 3/6, qual número que divide o 3 e divide o 6?
Aqui, no caso, a gente consegue que o 3 divida os dois números. Então, 3 dividido por 3 vai dar 2 e 6 dividido por 3 vai dar 4. E aqui nós temos ainda uma fração que pode ser simplificada, tá? O 2 quartos. 2 dividido por 2, 1. 4 dividido por 2, 2. Então, aqui também achamos as nossas frações simplificadas, tá? 12/30, a mesma coisa, que foi dividido novamente por 2. Então, 12 dividido por 2 deu 6. 30 dividido por 2 deu 15. 6 dividido por quanto e 15 dividido por quanto agora que eu consigo para simplificar? Ambos dividem por 3. Então, 6 dividido por 3. Desculpa, aqui não. Aqui a gente tem outro tipo de divisão, tá? O que foi feito aqui é que ele não seguiu a sequência, tá bom? Ele fez uma divisão a partir deste número. Então, 12 foi dividido por 3 para eu achar o 4 e o 30 foi dividido por 3 para eu achar o 10. Não necessariamente nós temos que fazer o quê? Nós temos que fazer em sequência, tá bom? Para simplificar. Simplificar basta eu achar uma fração que seja menor, tá? Que tenha valores menores. E depois, essa fração aqui ela foi simplificada, 4 décimos. Dividindo os números aqui por 2, eu vou ter 2 quintos e chego a uma fração que não pode mais ser dividida. Na letra D, 5 sextos. Esta fração não é possível simplificar, gente. Por quê? Porque eu não tenho nenhum número que divida o 5 e o 6. Tá? Então, eu não consigo dividir, não consigo simplificar mais esta fração, tá bom? Número 12, podemos fazer divisões sucessivas dos termos de uma fração para torná-la cada vez mais simples, que é o que nós fizemos aqui, tá? Veja, a simplificação pode ser repetida a cada nova fração. Então, a cada nova fração eu posso tentar fazer a simplificação daquela fração, até que não seja mais possível simplificar, até chegar ao ponto que eu não consigo mais simplificar essa fração. E aqui nós temos um exemplo, tá? O 18 e o 36 foi dividido por 2, tá bom? Então, 18 dividido por 2 achou 9, 36 dividido por 2 achou 18. Que número que divide o número 9 e o número 18? Aqui ele fez uma divisão por 3, então 9 dividido por 3 dá 3, 18 dividido por 3 é igual a 6. Novamente, dá para dividir? Dá ainda para dividir, então a gente vai fazer a divisão de novo por 3, porque é o número que é possível a dividir os dois números aqui, tanto o numerador quanto o denominador. Então, 3 dividido por 3 dá 1 e 6 dividido por 3 é igual a 2. Só que agora eu cheguei no meio. Um meio não pode mais ser dividido, tá? Então, nós simplificamos a nossa fração até chegar naquela fração que não pode mais ser simplificada. E agora, finalizando nossa atividade, simplifique ao máximo as frações a seguir. Então, a gente vai fazer aquele processo de ir dividindo as frações até chegar ao ponto que ela não pode mais ser dividida, tá bom? Então, aqui nós teremos o quê? Na letra A, 18/24, o 18/24 foi sendo dividido, tá? Então, 18 dividido por 2 e 24 dividido por 2, eu achei a fração 9/12. Aí eu vou olhar qual número que divide o 9 e qual número que divide o 12. Nós vamos achar o 3. Então, 9 dividido por 3 é igual a 3 e 12 dividido por 3 é igual a 4. Cheguei a 3 quartos, gente. O que aconteceu? Eu não consigo mais dividir porque 3 quartos não tem um número que divida o número 3 e o número 4 ao mesmo tempo, tá? Então, eu cheguei na simplificação máxima, tá? Dessa fração. Ou você pode fazer direto. Percebam que aqui tem uma divisão por quanto? Uma divisão por 6. Então, eu já cheguei neste valor direto, tá? O que eu recomendo para vocês é que quem tem mais dificuldade em multiplicação e divisão, faça esse processo com números menores, igual eu fiz com 2 aqui, com 3, tá? Agora, quem já tiver facilidade, pode fazer por números maiores, tá bom? Letra B aqui é a mesma coisa. Nós vamos pegar um número que divida tanto 15 quanto 45. Então, aqui, no caso,
foi colocado o número 3, tá? Porque 15 dividido por 3 dá 5 e 45 dividido por 3 dá 15. Agora aqui, novamente, nós vamos continuar a simplificação. 5 e 15, o número que divide esses dois números é o número 5. Então, 5 dividido por 5 é igual a 1 e 15 dividido por 5 é igual a 3. Ou você pode fazer direto 15 dividido por 15 para chegar no 1 e o 45 dividido por 15, que é igual a 3, novamente chegando naquela fração que não pode ser mais reduzida. Aqui, tá? Na letra C, ela tá um pouco desfocada aqui, tá bom? Mas essa aqui ela é a representação da letra C, 14,56. Então, aqui, ó, o 14 foi dividido por 2 para chegar no 7, e o 56 dividido por 2 eu vou chegar a 28. Então, eu tenho a fração de 7/28. Que número que eu consigo dividir 7/28? Eu consigo dividir esta fração por 7, né? Cada número por 7. Então, 7 dividido por 7 é igual a 1, 28 dividido por 7 é igual a 4. Ou, a gente pode fazer direto, 14 dividido por 14 e 56 dividido por 14, chegando também a 1/4. E assim a gente vai fazendo as simplificações das outras, tá bom, gente? Lembrando que vocês podem simplificar pelo que vocês quiserem, desde que seja possível, tá? Não necessariamente tem que ser exatamente como está aqui no livro, tá bom? Então, a letra C, 14,56. 14,56, eles começaram a divisão com 2, tá? Então, deu 7/28, aí a divisão por 7 dando 1/4, né? Como a gente já tinha dito. Aí, ou vocês poderiam ter feito direto 14 dividido por 14, 56 dividido por 14, achando o resultado de 1/4. Na letra D, 45 por 60avos, 45 60avos, o livro fez uma divisão por 5, tá? Então, 45 dividido por 5 dá 9, 60 dividido por 5 dá 12. O número que agora vai dividir o 9 e o 12 é o número 3. E a gente vai achar o resultado de 3/4, tá bom? Na letra E, nós temos 81 90avos, 81 e o 90, o número que divide esses dois é o número 9. Então, 81 dividido por 9 é 9, 90 dividido por 9 é 10. E na letra F, percebam que já é um número maior, o nosso denominador, 64 112avos, foi dividido inicialmente por 2, então nós achamos 32 56avos. Este número novamente foi dividido por 2, achando 16 28avos, novamente dividido por 2. Percebam que aí o processo foi mais longo, né? Para quem tem dificuldade em divisão, é o melhor processo, tá? Então, 16 28avos dividido por 2 cada número dá 8 14avos, que também dividido por 2, o 8 dividido por 2 e 14 dividido por 2, nós chegaremos na fração 4/7, que é aquela fração que não pode ser mais dividida, tá bom? Qualquer dúvida, nós tiraremos no nosso próximo encontro na tutoria, tá? Vocês marquem as dúvidas de vocês, como vocês já costumam fazer, para a gente tirar na nossa tutoria, tá bom? Tenham uma boa correção e até a próxima, tá, quinto ano?